Se você está pensando em desistir, se você já orou, já lutou, já chorou e ainda nada mudou, e você está pensando em desistir, essa palavra é para você. Eu preciso te dizer algo da parte de Deus. Você ainda vai ficar como quem sonha. Essa é a palavra de Deus para você no dia de hoje. Porque tudo aquilo que Deus começou em silêncio, começou nos bastidores das nossas vidas, há de ser revelado no palco das nossas histórias. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu tenho a palavra de Deus para abençoar o seu coração. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje está no livro de Salmos. Eu estou com a Bíblia aberta aqui na minha frente. Amém? Está no livro de Salmos, capítulo 126, que vai nos falar a respeito de quando o povo de Israel estava deixando o exílio babilônico, estava saindo do cativeiro babilônico, que a história bíblica vai nos dizer que por 70 anos, queridos, por 70 anos o povo viveu escravizado, o povo viveu exilado, sem direitos, sem perspectivas de melhorias de vida, sem uma esperança de dias melhores, de um futuro melhor, sem sonhos, sem forças para lutar pelos seus sonhos, pelos seus planos, pelos seus projetos de vida. Essa era a condição desse povo aqui quando Deus enviou, essa palavra ao coração do salmista. E de repente esta é a sua condição. Talvez você não esteja ainda, talvez você não tenha 70 anos, sabe, de exílio, de cativeiro, como o povo aqui estava, como era a condição do povo aqui, mas de repente, assim como eles, você também não consegue, sabe, olhar para frente e ver uma expectativa de futuro. Você também não consegue enxergar perspectivas de melhoras na sua vida, quer seja na sua saúde, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, quem sabe na sua família. Talvez essa seja a sua condição também, queridos, mas eu preciso te dizer algo da parte de Deus. E é que quando Deus virou a chave, que quando Deus virou, sabe, a página, virou o capítulo da história daquele povo, eles estavam como quem sonha. E na sua vida não vai ser diferente. Por isso que eu já quero declarar aqui que você vai ficar como quem sonha. Porque Deus vai mudar o seu quadro. Porque Deus vai se levantar a seu favor, em sua direção, e virá até você. Mas o que eu e você precisamos entender é que Eclesiastes capítulo 3, verso 1 vai nos dizer que existe sim um tempo proposto, determinado por Deus para todas as coisas abaixo do céu. Sobre a sua vida também existe um tempo determinado por Deus, e esse é um tempo perfeito. Eu sei que quando você me ouve falar disso, sabe, e você olha para a sua realidade, você olha para o seu entorno, para tudo aquilo que te cerca, para a sua condição e situação hoje, de repente você pode perguntar, mas Paulinho, quando é que isso vai se dar? Que tempo perfeito é esse? Porque, poxa, eu já estou há 20, 30, 50 anos nessa luta. Eu já disse em outros vídeos, Paulinho, eu não tenho, sabe, eu não consigo precisar para você que vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser na semana que vem. O que eu consigo precisar para você é que sim, todas as coisas debaixo do céu, porque é o que a palavra de Deus nos diz, queridos. Tem um tempo proposto, um tempo determinado para Deus agir nas nossas vidas. Eu já compartilhei aqui experiências da minha própria vida, Saí de casa com 18 anos, fui morar na igreja. E dali, por um bom tempo, eu fui adotado por uma outra família. E esse foi o tempo do meu deserto. Porque por melhor que seja a família que te adote, você não foi colocado no mundo para ser adotado. Sim ou não? Por mais que poxa, alguém te abra a porta, sabe, da casa deles para te receber, você não foi colocado no mundo para ser recebido por outras famílias. Você foi colocado no mundo, espera-se que você viva, cresça, se desenvolva com a sua família, com os seus pais, sim ou não.
mas foi o meu tempo. E por quantas vezes, queridos, por quantas madrugadas, sabe, eu orava a Deus, Senhor, quando é que o Senhor vai mudar a minha sorte? Por quantas vezes, queridos, cultos especiais, né, em homenagem ao Dia das Mães, no final do culto, lembro como se fosse hoje, né, o meu pastor, na época, né, o pastor Wilson, tá na glória já, que Deus o tenha. No final dos cultos, né, ele chamava lá na frente, vem aqui, você, sua mãe, abrace sua mãe, e ia todo mundo lá pra frente, né, no altar ali, para receber oração, e eu ficava em pé sozinho lá na parede dos fundos, porque eu não tinha mãe ali comigo, porque eu não tinha família. Aí, quando pensa que não, um ou outro olhava, se compadecer de mim, vem cá, Paulinho, e eu ia lá, sabe. Esse foi o meu deserto. Esse foi, sabe, uma das fases, uma das provas, né? Vou usar essa palavra, que eu precisei enfrentar, eu precisei resistir, suportar, crendo que Deus havia um tempo proposto e determinado para mudar a minha vida, a minha sorte. Da mesma forma, creia, queridos, que Deus tem um tempo proposto e determinado para mudar a sua condição, a sua situação também. Entende? Então, de fato, se você não desistir, se você não abrir mão, se você não parar agora, você também vai ficar como quem sonha quando Deus se levantar e mudar esse cativeiro na sua vida. Assim como foi na vida do povo de Israel. Assim será na sua vida. Assim como foi na minha vida, assim será na sua vida também, queridos. Você recebe essa palavra? E aí, eu preciso que você entenda que o processo não é o fim e o deserto não é seu destino. Eu preciso que você entenda isso. Estou vindo aqui compartilhar uma palavra de Deus aqui. Assim como Deus mudou a sorte daquele povo, Deus vai mudar a sua também. Né? Mas você precisa entender que o processo não é o fim e que o deserto não é o seu destino. Você pode estar no processo hoje, mas você não vai ficar aí. Você pode estar no deserto hoje. Paulinho, eu estou no deserto, mas você não vai morrer aí. Porque esse deserto não é lugar de moradia, esse deserto é apenas um lugar de passagem que você precisa passar para que Deus então te lapide, te aperfeiçoe, te melhore, né? Tire de você o melhor, para que quando você chegar do outro lado, queridos, você vai se alegrar, não apenas mais com o sonho, mas com a realização desse sonho. Amém? E aí eu quero já pincelar, né, algo aqui com vocês, 3 pontos breves, rápidos, tá? Com vocês aqui para de fato, sabe, que você apoie o seu coração nessa palavra, para que você deposite a sua fé, a sua esperança nessa palavra. O primeiro ponto é que o silêncio de Deus não é ausência, nós já pontuamos, né, esse ponto em outros dos nossos vídeos aqui no canal. Se você tem nos acompanhado por aqui, com certeza você já viu esse ponto, né? Mas se não, se você chegou por aqui agora, é novo aqui no canal, muito obrigado por estar aqui. Espero que essa palavra ministre ao seu coração, que Deus ministre ao seu coração, tá? E em isso acontecendo, você possa, por que não, né, considerar se inscrever aqui. A gente sobe vídeos diariamente aqui com esse teor de palavra para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, tá? Eu já quero aproveitar aqui também e compartilhar com vocês, né, que agora temos a oportunidade de você se tornar um membro desse canal, nos apoiando, nos ajudando, né? E em você se tornando um membro, você tem acesso, né, a uma série de benefícios ali, até mesmo, vocês vão ver lá, né? Até mesmo para quem apoia, né? Se inscreve como um membro aliançado desse canal, tem direito até mesmo a acesso ao meu e-book. Né? Você fazendo isso, eu envio diretamente para o seu e-mail lá, tá bom? Mas voltando aqui, o primeiro ponto para nós é que, de fato, o silêncio de Deus não é ausência de Deus. Quantos homens, né? Davi, quando estava fugindo, sabe, ali de Esaú, da perseguição de Esaú, né? Se viu sozinho, sabe, mas pelo fato dele ver, né? Se ver muitas vezes sozinho, abandonado pelos seus parentes, seus familiares, ele nunca se viu abandonado por Deus, porque ele sabia que Deus jamais o abandonaria. Da mesma forma é sobre a sua vida. Não é porque você de repente hoje, né, não vê resposta, não ouve a voz de Deus, que Deus te abandonou, que Deus virou as costas para você. Pelo contrário, Deus, ele continua te vendo, continua te olhando e continua trabalhando a seu favor. Não é porque você não está vendo que ele não está trabalhando. Pelo contrário, quando ele está em silêncio é porque ele está trabalhando e já está preparando tudo para que essa condição, essa situação venha mudar na sua vida.
E aprenda uma coisa: Deus pode estar em silêncio, queridos, mas nunca está parado. Você pega isso? Deus pode estar em silêncio, mas nunca está parado. Segundo ponto para nós, que é o mais difícil, né? O momento mais difícil, mais perigoso, sabe, dessa jornada, né? Desse momento. Infelizmente é aqui onde muita gente para, que é exatamente, sabe, quando Deus está para virar a chave, quando Deus está para virar, né, a página desse sofrimento, desse deserto. Então você vai ver que a maioria das pessoas, elas desistem, né, logo na linha de chegada, como aquele velho ditado, né, popular aí no Brasil, né, nadou e morreu na areia da praia. Já chegando, sabe? Então talvez você esteja a uma resposta da sua oração, a um passo da sua restauração. Talvez você esteja a uma decisão da sua mudança. Então, o convite de Deus aqui para você, para nós aqui, não pare agora. Você não vai parar. Eu tenho até um outro vídeo, né, onde, sabe, eu estava dirigindo, queridos, eu parei o carro porque eu senti algo muito forte no meu coração da parte de Deus para vir compartilhar com vocês, e foi exatamente a respeito disso, aquela palavra. Você não vai parar, queridos. Pode estar difícil, pode estar, sabe, assim, complicado de você permanecer, mas em Deus você vai permanecer. De repente você fala: mas Paulo, eu não tenho força mais para continuar acreditando, para continuar perseverando, para continuar resistindo. Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, queridos. A Bíblia nos diz que Ele, o nosso Deus, é aquele que fortalece o cansado. Entende? Ele dá ânimo àquele que não tem nenhum vigor. E se esse é o seu caso, Deus virá em seu favor, Ele virá da sua direção, queridos. E Ele vai te tomar pela palma das suas mãos e vai te ajudar a atravessar esse mar. Vai te ajudar, sabe, a resistir essa luta. Vai te ajudar a chegar do outro lado. É isso que eu sinto no meu coração. E quando tudo isso passar, verdadeiramente você vai ficar como quem sonha. É isso que eu creio, queridos. É isso que eu creio, mas o convite de Deus, o direcionamento de Deus para você hoje é: não desista agora, falta pouco. Não desista, não abra mão agora de tudo que você já caminhou, de tudo que você já passou, de tudo que você já resistiu. Não abra mão agora. Essa é a palavra de Deus para você. E o terceiro e último ponto, Paulinho, qual que é? É que aquele que planta com lágrima colherá com alegria. É o que diz a palavra, né? Aquele que sai lançando as suas sementes, plantando e chorando, voltará com seus feixes, voltará com seus molhos, voltará com os seus frutos, sabe? Com alegria nos lábios, no rosto. É isso que Deus tem para nós. Às vezes eu vejo, né, eu leio todos os comentários, como eu já disse aqui, né? E às vezes as pessoas: Deus me abandonou mesmo, Deus me levou para tal lugar para eu, sabe, passar por dificuldade, minha vida acabou. Não, não é isso. Não é isso que Deus tem para você. Não foi Deus quem te colocou aqui, aí, né? Não é isso que Deus desejou e deseja para você. Que de repente, sim, você tem passado por momentos, sabe, desesperadores, e você, né, de repente já nem tem mais lágrimas para chorar. Como eu li um comentário outro dia que, poxa, há 2 dias que eu, sabe, não paro de chorar por uma situação. Minha querida, se você está vendo esse vídeo, deixa eu te lembrar de uma coisa aqui. As suas lágrimas são, sabe, as sementes espirituais que você está lançando diante de Deus. Eu não vou falar o seu nome aqui, sabe, né, para não expor. Mas eu preciso, se você está vendo esse vídeo aqui, pegue isso como uma resposta do coração de Deus, da parte de Deus para você, minha irmã. Todas as lágrimas que você tem chorado, que você tem, sabe, que tem caído dos seus olhos, lance-as aos pés do Senhor, porque essas lágrimas são as sementes pelas quais você está regando as nossas sementes espirituais, querido. E Deus, Ele é especialista em transformar dor em testemunho, transformar dificuldades, desertos, sabe, em pastos verdejantes, dificuldades, sabe, em vitórias. Deus é especialista nisso, queridos, e na sua vida não será diferente. Ele vai fazer também.
Como profeta de Deus, como boca de Deus, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Eu sei que muitas pessoas muitas vezes vêm, da onde você tira isso? Com que autoridade? Não, autoridade é essa aqui, é a palavra. É aquilo que o Espírito de Deus coloca nos nossos corações. E impelidos por esse Espírito, sabe, a gente vem aqui apenas para compartilhar daquilo que o Senhor tem ministrado às nossas vidas. E é isso que eu sinto de Deus para compartilhar com você hoje. Deus é especialista em transformar dor em testemunho e na sua vida não será diferente. Então eu não sei qual é o cativeiro que você está enfrentando, mas eu posso te dizer, e eu sei, que Deus está trabalhando e preparando uma libertação poderosa para a sua vida e que vai te fazer olhar para trás. Quando isso acontecer, você vai sim olhar para trás e vai dizer: uau, parece um sonho. Você crê nisso, queridos? Você recebe isso, meus queridos e queridas, no nome de Jesus? Mas para que isso aconteça, você não pode desistir agora. Então é isso que eu senti, que eu tinha e tenho no coração. Compartilhar essa palavra aqui com você, para abençoar a sua vida, para te encher de fé, de esperança, de que Deus ainda é por você. Eu precisava vir aqui abrir a Bíblia e compartilhar isso com você. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários: eu não vou desistir. Compartilhe com aquela pessoa que você ama e você sabe que precisa também ouvir essa palavra, uma palavra de encorajamento, de ativação espiritual. Queridos, esse é o nosso propósito aqui nesse canal. E se inscreva aqui também para que juntos nós possamos crescer em fé, em esperança e em amor. E juntos possamos, como uma família de dentro para fora, sabe, desfrutarmos de tudo aquilo que Deus já tem proposto para nós. Tá bom? Então é isso. Não se esqueça de se inscrever aqui como um membro, né? Torne-se um membro apoiador desse canal. Fazendo isso você nos ajuda, né, a investirmos no canal para que nós consigamos, né, alcançar mais vidas ainda para a glória de Deus. Amém? Então, faço votos aqui de paz, prosperidade sobre a sua casa, sua vida, sua família. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.